Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Luper Villanueva. Alguém me mandou um vídeo de uma senhorita chamada Giovanna Ferraresi, né? É italiana, é carcamana, né? Em que ela grava um vídeo chamado Por que eu não acredito em Deus? Olha, se esse pessoal se preocupasse, sei lá, em falar como eu me emboneco num salão de cabeleireiro, ou então qual foi a minha primeira vez, a primeira vez que eu tomei um porre, ou tomei, sei lá, que eu dei para quantos machos quiserem, sei lá. Ou então a mulher chega na Europa, vai pra Alemanha, vai pra França, vai pra Inglaterra e não entende porra nenhuma do que seja civilização. Quer dizer, se ela se limitasse a falar isso, vá lá, a gente até tolera, né? Até que a menina é bonitinha, assim, né? E claro, os punheteiros de plantão ficam, né, gamado, porra, a mulher é gostosa e tal. Mas quando a mulher começa a tocar em assuntos religiosos e metafísicos, né, e em particular sobre o cristianismo e sobre o que é Deus e o que é religião, então aí você vê a cagada, né? Você vê a cagada. Porque, primeiro, grande parte dessas pessoas, elas não falam necessariamente o que é uma religião, elas não criticam a religião, elas criticam um estereótipo ou um chavão que foi inventado sobre a religião, né? E o que é pior, né? Esse pessoal adolescente se acha puta questionador. Eles pegam, sei lá, a empregadinha doméstica evangélica que lê a Bíblia, ou aquela catequista, aquela mulher da paróquia católica, né? Aquela senhora que não tem nada o que fazer, vive na paróquia o dia inteiro, apaixonada platonicamente pelo padre, e ela vai se trocar justamente com pessoas que, infelizmente, não foram suficientemente preparadas para fazer uma apologética cristã. Então, quer dizer, esse pessoal se troca justamente com aquelas figuras mais fracas para defender o cristianismo. Então, aí pronto, aí quer dizer, essas pessoas acham que necessariamente refutando a empregada doméstica evangélica ou aquela carola catequista que não está suficientemente preparada, necessariamente esses adolescentes acham que refutaram Santo Agostinho, Aristóteles, São Tomás de Aquino, etc., né? Então é aquela coisa, e eles se acham questionadores. Resta saber se eles também são estudiosos, porque questionar é fácil até. E eu vou dizer mais, o questionamento é válido. O que não é válido é você, a partir desse questionamento, criar estereótipos tendenciosos. Será que essas pessoas que dizem que são questionadoras de fato estudaram a história do cristianismo fora desses rótulos, dessas implicações muitas vezes propagandísticas de natureza antirreligiosa? Porque já se tornou moda, né? Já se tornou modismo você querer falar mal de religião, né? É a moda do momento. O problema é que não há nenhuma originalidade nessas críticas. Essas críticas já foram refutadas, já foram jogadas na lata do lixo, já foram desmoralizadas já faz um bom tempo. E foram inclusive desmoralizadas antes de muitas dessas pessoas fazerem as seguintes perguntas. Isso que é o pior de tudo. Quer dizer, se você lê uma página de São Tomás ou lê uma página de São Agostinho, você vai perceber que muitos dos questionamentos não foram, quer dizer, muitas das implicações teológicas que foram postas por esses grandes sábios, elas nunca foram suficientemente refutadas. Muito pelo contrário, são inclusive questionamentos pueris com relação a esses autores. Mas já voltando à jovenzinha, a tal da Ferraresi, né? Ela começou a dizer o seguinte, ela dizendo que a religião é arrogante porque o universo é composto por várias galáxias diferentes e essa grandeza do universo não comporta, digamos, o pensamento religioso, porque seria arrogante afirmar isso, né? Então, dentro da cabeça da Ferraresi, ela parte do pressuposto de que a complexidade desse universo, com suas inúmeras galáxias, é um produto puramente ocasional, surgiu do nada, assim, sei lá, o universo deu um pum e surgiu, deu um peido, alguém deu um peido e surgiu o universo. É basicamente isso. Quer dizer, ela não consegue meditar o fato de que a complexidade desse universo não pode ser estabelecido através de um acaso. Se alguém disser que o acaso possa criar alguma coisa, primeiro, o acaso é por definição algo incognoscível, porque ela não demanda um tipo de ordem. O acaso é uma sucessão de fenômenos aleatórios, uma sucessão de fenômenos que você pode julgar aleatórios, em que podem acontecer essas coisas ou não acontecerem. Mas a aleatoriedade no universo
ela não existe substancialmente. A aleatoriedade não pode produzir causas e consequências. As causas e consequências que são pré-determinadas e pré-definidas na ordem do universo, seja através de vários fenômenos naturais, dos mais comezinhos, como por exemplo você colocar um copo de água e esse copo congelar, ou um copo de água numa geladeira e esse copo de água congelar por causa do frio, quer dizer, você vai perceber que esses fenômenos eles não são acidentais. Eles não são produto de um acaso. Porque se houvesse necessariamente um acaso, eu poderia colocar, sei lá, um copo de água numa geladeira e pegar fogo. A água pega fogo, a água vira fogo. A aleatoriedade, por definição, ela é desordem. E a desordem não comporta dentro desse universo. E se a desordem fosse a regra, se o caos fosse a regra, se o acaso, a sucessão aleatória de fenômenos fosse a regra, nós não teríamos ciência. Porque a ciência pressupõe ordem dentro da natureza, tanto das coisas existentes como dos fenômenos e como do próprio universo. Então, quer dizer, é tão simples refutar esse argumento, porque como é que alguém possa elogiar a complexidade do universo e não ver o fundamento religioso nisso? Já dizia, né? Quer dizer, já dizia Santo Anselmo, citando a Bíblia, que realmente quem não acredita em Deus é muito estúpido. Então quer dizer, no final das contas, né? No final das contas, você percebe que por exemplo, essas pessoas elas não conseguem pensar, digamos, no universo dentro de um conjunto. Elas pensam dentro de certos fenômenos através de crenças fragmentárias. Ela vê a complexidade do universo. Ela observa que o universo, com as suas várias galáxias, ela tem um componente de ordem. Ela tem um componente de beleza, né? Porque nós percebemos que existe uma relação de nexo causal entre as coisas. E essa pessoa acha que isso é aleatório, que isso é acaso, que existe um nada que criou tudo. São coisas que são completamente absurdas do ponto de vista lógico. Mas se por um lado, quer dizer, a cidadã fala, né? Se por um lado ela fala de teorias da criação do universo, e quando você pressupõe teorias no âmbito da ciência, você pressupõe uma ordem que pode ser identificada no plano da realidade, ela coloca uma concepção que é positivista de dizer que existe uma superioridade intelectual da ciência com relação à religião. Como se houvesse uma dicotomia entre ciência e religião, quando na verdade grande parte dos sistemas científicos, se a gente falar o seguinte, se a gente criar, por exemplo, uma concepção cosmológica do universo, uma concepção, digamos, de estrutura do universo, você vai perceber que muitas delas são paródias ou são até imitações de sistemas teológicos, metafísicos e religiosos. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso. A senhorita precisaria saber que a teoria do Big Bang, por exemplo, foi simplesmente desenvolvida por um padre belga chamado Georges Lemaitre. A própria ciência, e isso fala-se na história da ciência, a própria ciência tem um vínculo muito profundo com a religião. A ideia mesma de ordem do universo, ela só pode ser pressuposta através de um pensamento, pelo menos no caso do Ocidente, foi pressuposta a partir do pensamento religioso cristão, a partir da teologia cristã, que parte do fato de que Deus, que é o Logos, e Logos você pode dizer que é palavra, como também pode dizer que é razão na língua grega, o Logos, através de uma inteligência, cria uma ordem e coloca cada proporção do universo, cada proporção dos fenômenos, cada proporção dos acontecimentos dentro de uma hierarquia, né? De uma hierarquia, ou seja, existem espécimes mais complexos, espécimes menos complexos, né? Existem fenômenos naturais muito mais, digamos assim, muito mais diversificados e outros fenômenos mais simples e assim sucessivamente. Se você acreditar que isso é um acaso, vamos ser sinceros, você é uma pessoa tola. E a maioria dos ateus em geral não consegue pensar senão em chavões e estereótipos. Então ela acha, inclusive, que Deus olhando para o homem é uma coisa extremamente arrogante.
né? Ou seja, como é que necessariamente Deus, que cria um universo tão complexo, vai olhar para o homem? Como se o homem realmente não tivesse valor dentro do universo. A lógica dela se aproxima muito do panteísmo, porque ela tem aquele encanto da complexidade do universo, das coisas criadas, mas ela acaba fazendo uma inversão, partindo do pressuposto de que essas coisas criadas, na verdade, são criadoras. Ou pelo menos ela diviniza a natureza e relativiza a importância do homem dentro da realidade existente. Mas o homem também tem a sua complexidade e também tem a sua beleza. E com certeza, o homem sendo feito inteligente, sendo feito capaz de captar a beleza do universo, e captar inclusive a beleza das teorias científicas que ela mesma está falando, ou seja, o homem desenvolve as teorias para entender esse universo, e esse universo é justamente compreensível porque o universo não é aleatório, o universo não age sobre acasos ou sobre circunstâncias aleatórias, mas sim ela tem uma ordem que pode ser identificada em alguns fenômenos. Quer dizer, ela no fundo está depreciando o homem. No fundo, através da concepção materialista que muitas pessoas como ela alimentam, ela parte do pressuposto de que o homem é apenas uma figura acidental dentro desse universo. Ou então que ele é simplesmente um conjunto de fatores físico-químico-biológicos que vão se dissipar na própria natureza. Mas mesmo nós analisarmos isso, quer dizer, olha só que interessante, mesmo que o homem fosse apenas um composto material, o que não é o caso, porque não é somente composto material, o homem, sendo uma composição físico-químico-biológica, ela está ordenada para funcionar de uma determinada maneira dentro de um sistema interno, né? Ou de vários sistemas internos, que é o corpo humano. Você tem o sistema digestivo, você tem o cérebro, você tem o coração, você tem a pulsação do sangue, você tem a diluição dos alimentos e assim sucessivamente. E também você tem